Queremos, então, nesse início da nossa celebração, nesse momento do nosso encontro, convidar cada um de nós a fazer uma pequena anamnese, uma lembrança, né, da sua vida, da vida das irmãs e dos irmãos, dos companheiros e das companheiras da caminhada, né, e fazemos nesse instante inicial de silêncio, cada um também trazendo a memória e a presença das pessoas que gostariam também de conectar, de unir, e também fazemos nesse momento em que a gente lembra tanta a experiência da nossa fé, mas também a experiência do nosso encontro, a experiência da nossa fraternidade, da sororidade. Então, cada um de nós, no momento também de se olhar, de se trazer, lembrar das pessoas que gostaria também de oferecer esse momento, e que também trazer dentro do coração e na intenção. Esse ícone faz a gente também viver a experiência da nossa unidade, do nosso dom. Gostaria de convidar que nós também pudéssemos, nesse pequeno trecho tirado da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, também esse olhar da nossa experiência. Convidaria se alguém pudesse fazer a leitura para nós, coletiva, desta palavra, desse encontro também. Quem poderia fazer a leitura? A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas é o Senhor. Há também diversas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Que essa experiência, que esse chamado, possa também nos fortalecer numa caminhada que nos faz num só caminho, num proveito coletivo, e também animados e assistidos pelo esse Espírito Santo, que nos guia, que também faz de nós filhas e filhos desse Deus do amor e da alegria. E nesse momento eu gostaria de convidar todos nós a fazermos juntos a oração jubilar desse ano que nós lembramos, o ano que nós fazemos os 50 anos do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E nessa oração que a gente traz, a gente também faz a nossa participação. Acho que nós poderíamos fazer, talvez se fizéssemos em coro, poderia ter uma de sincronia. Cada pessoa poderia fazer a leitura de uma linha e, na sequência, em ato contínuo, para nós acompanharmos. Pode ser assim? Pode alguém começar? Senhor Deus, somos teu povo eleito, marcado pelo batismo e vocacionado a construir a civilização do amor. Anunciando o teu reino de justiça, fraternidade e paz. Vivemos um tempo de graça. São 50 anos de caminhada do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Agradecemos por tantas vidas doadas na construção dessa história e te pedimos que reinflame continuamente em nós o ardor primeiro. Juntos. Profecia, testemunho e memória a serviço do Rei. Guia-nos nos passos de Jesus, dai-nos coragem de ir às periferias geográficas
e existenciais, levando esperança e consolo aos sofredores, transformando a sociedade, nossa missão privilegiada. Juntos. Trabalhamos e lutamos porque depositamos nossa esperança no Deus vivo. Teu Espírito que sustentou os mártires a doarem suas vidas pela vida, anime nossa missão de organizar o laicado no Brasil, comprometidos com o caminho sinodal da Igreja sob o olhar amoroso da Senhora Aparecida. Por Jesus Cristo, nosso companheiro e irmão. Amém. Amém. E nesta continuidade de oração, há uma canção que muitos de nós conhecem, muitos de nós também, com certeza, podemos celebrar, que nos convida também a darmos continuidade nesse momento, que gostaria também de convidar todos nós a cantarmos por um instante. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. E viva o amor, e viva o nosso amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que seja para nós esse encontro, né, do povo, um novo povo, mas um povo que não só se renova na cronologia, mas que se renova a cada tempo também na missão. Dom Luiz. Tem alguém dizendo que está tentando entrar e não está conseguindo. Não sei quem está recepcionando, talvez. Meus queridos e queridas,
o nosso encontro, apesar de ser desta maneira, creio que ele é de grande importância e não perde a sua importância, ainda que estejamos fisicamente distantes, mas creio com o coração, com a mente, com o espírito, unidos nesse ideal do seguimento a Jesus Cristo. Uma alegria ver aí tantas carinhas, comprometidos, leigos e leigas, e, de fato, fazem a diferença na vida das nossas comunidades, na vida da nossa igreja. E é esse caminho, então, que nos traz a alegria e o impulso e atrai também outros, quantos que, mediante o nosso ânimo, o nosso testemunho, são despertados e se colocam a caminho. O nosso bom Deus, esse que nos dá sempre a graça da sua presença, coloca em nós o seu Espírito, e assim nós deixemos-nos guiar por esse Espírito e que ele possa realizar em cada um de nós a obra já começada, já iniciada. Assim, para todos nós, então, para essa caminhada no nosso regional que nós fazemos e agora, somando forças com tantos novos, peço a Deus, então, a bênção sobre todos, sobre esse nosso encontro, sobre o trabalho de cada um e de cada uma, sobre as nossas comunidades, tantas espalhadas pelo mundo todo, tantas do nosso Brasil. Deus, Pai de amor e de bondade, conceda a todos nós a alegria do serviço, dai-nos sempre a disposição de mais vos amar e servir em cada irmão e em cada irmã. Abençoe-nos nessa noite, abençoe a nossa reunião e a disposição de cada um em se fazer presente e fazer a diferença como leigos e leigas que marcam a caminhada da nossa igreja. Abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa reunião para todos nós. Amém. Agradecendo a todos que estão chegando agora nesse momento também, e coloco a todos vocês um abraço da nossa presidente Sônia, que é de Montes Claros, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Ela gostaria de estar presente, mas como as atividades estão muito próximas de um colegiado, ela está sem tempo hoje, mas agradece, bom êxito na nossa formação de hoje. E como todos já sabem, meu nome é Moisés Batista dos Santos, sou da Diocese de Naviraí, sou funcionário público, casado, tenho 2 filhos, 2 netas, coisas mais lindas, sou um leigo atuante na igreja e ainda estou como coordenador da articulação do Regional Oeste 1 para o Laicato. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Mas como nós estamos falando do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o que é, nós também temos uma caminhada dentro do nosso regional. Então, por isso, nós gostaríamos de fazer uma memória dessa caminhada do laicato, do regional, até esse momento. Padre André, se o senhor puder projetar para nós aí. É o outro slide, Tiago, da caminhada. Então, nós vamos fazer uma rememorização da caminhada do Conselho Nacional do Laicato do Brasil a nível de Regional Oeste 1. Esse é um relatório simples da nossa caminhada até esse momento do regional, fazer memória
Isso é bom para nós rememorar a nossa caminhada, que o nosso laicato já tem uma caminhada dentro do nosso regional. Tiago, por favor. Nós preparamos esses slides, vou estar fazendo uma leitura para nós andar nosso tempo pelo atraso. A construção do laicato do Brasil no Regional Oeste 1 tem como missão promover a presença da atuação dos cristãos leigos e leigos na igreja e na sociedade. A importância do laicato se manifesta na corresponsabilidade, na evangelização, na promoção da justiça social e na vivência do evangelho no cotidiano. O objetivo desse relatório é apresentar um panorama histórico da caminhada do CNLB Oeste 1, destacando suas conquistas, desafios e também perspectivas futuras. O CNLB Regional Oeste 1 teve suas primeiras articulações em 1990, motivadas pela visita do Papa João Paulo II ao Brasil, incentivando a maior participação dos leigos e leigas na igreja. A primeira diretoria executiva provisória, foi eleita com o intuito de estruturar e organizar o laicato no nosso regional. As lideranças iniciais tiveram um papel fundamental na mobilização e formatação dos cristãos leigos e leigas para fortalecer sua presença na igreja e na sociedade. Em 97, ocorreu uma importante reorganização do Conselho Nacional do Laicato do Regional Oeste 1, liderada pelo Conselho Diocesano da cidade de Dourados, Diocese de Dourados. José Luiz Buturi teve uma atuação destacada, contribuindo para a consolidação da estrutura da identidade do Conselho na nosso regional. A articulação se expandiu para todas as dioceses do nosso regional, fortalecendo a unidade e a representatividade dos cristãos leigos e leigas. De 2000 a 2001, foi realizada a primeira Assembleia do Regional do Oeste 1, um marco importante na caminhada do Conselho. Durante a Assembleia, foi eleita uma nova coordenação de responsável por conduzir as atividades e promover a formação dos cristãos leigos e leigas no nosso regional. As principais ações desse período incluíram encontro de espiritualidades, curso de formação e discussões sobre a participação ativa dos cristãos leigos e leigos na igreja. O Estatuto do CNB de 2001-2003 foi aprovado, dando uma base legal, organizacional e funcional e funcionamento do Conselho do Regional Oeste 1. Foram promovidos diversos encontros de formações, eventos, incentivar a atuação consciente dos cristãos leigos e leigas. Houve uma intensa reflexão sobre a participação política dos cristãos, promovendo debates sobre cidadania, direitos humanos e a missão social da igreja. No período de 2003 a 2010, durante esse período, o Conselho Nacional Laicato Regional Oeste 1 organizou encontros regionais e participou de eventos nacionais para fortalecer a comunhão entre os cristãos leigos e leigas. Foram promovidas reflexões sobre as mudanças de épocas, os desafios para a presença dos cristãos no mundo contemporâneo. Houve um esforço para a reativação do Conselho de Leigos e Leigas cristãos, buscando renovar o compromisso com a missão evangelizadora. No período de 2011 a 2017, tivemos fortalecimento da comunhão entre os leigos, promoção de encontros regionais e participação em eventos nacionais para criar espaço de partilha, troca de experiência e da unidade entre os cristãos. E no ano 2016, é importante lembrar que nós tivemos o nosso livro Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, nosso documento 105. Fizemos uma reflexão sobre a mudança de época, os desafios contemporâneos, discussões sobre as transformações sociais, culturais e tecnológicas que impactaram a vivência da fé do papel do cristão no mundo atual. Incentivo ao protagonismo dos cristãos leigos e leigas na evangelização e transformação social, valorização da atuação dos leigos e leigas na igreja e na sociedade, reforçando seu compromisso com a missão evangelizadora na construção de um mundo mais justo e solidário. 2018, 2024, lembrando que em 2018 nós tivemos o Ano Nacional do Laicato do Brasil, aonde o Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Regional Oeste 1
visitou todas as dioceses, praticamente 5 dioceses, tivemos 2 dioceses que não conseguiram visitar por questões de agenda, de distância, que foi a Diocese de Jardim e a Diocese de Três Lagoas. E durante esse período tivemos uma atuação de conjunto com as pastorais, movimento e organismo do nosso regional. Foi um período de pandemia, no período da pandemia do Covid-19, e no nosso regional, nossos serviços continuaram de forma virtual. Em alguns casos, estando presente no auxílio material e espiritual, atendendo o que mais necessitados, os mais vulneráveis. Implantamos também a Escola de Fé e Política, realizamos a rede de multiplicadores do CNLB, articulamos e participamos do Grito dos Excluídos, do Pacto pela Vida e pelo Brasil, e estivemos também presentes e atuantes nas atividades do CNLB em nível nacional. Um desafio e perspectiva. Um dos desafios atuais é promover uma mudança de mentalidade, estimulando o maior protagonismo dos cristãos leigos e leigos na vida eclesial e social. A luta contra desigualdades sociais continua sendo um compromisso do CNBB do Regional Oeste 1, através do incentivo à participação cidadã e à promoção da justiça. É fundamental que ampliamos o diálogo e a participação dos leigos e leigas nas incidências, nas instâncias decisórias da Igreja, e também garantir que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. Próximo. Atual equipe hoje. Hoje a coordenação está com Moisés, que sou eu, temos o vice-coordenador com Alexandre de Coxim, secretário Edivaldo Bispo, que é de Campo Grande, o adjunto José Carlos Guedes, que é de Três Lagoas, tesoureiro, que é o Sérgio Mioto, de Naviraí, temos a Rosângela, que é fiscal do Conselho Fiscal Rosângela de Souza, Elise Chica, de Dourados, da Diocese de Dourados, suplente do Conselho Fiscal Lamartine, que Deus o tem, que faleceu, da Diocese de Corumbá. Temos a Jussara, auxiliadora Bulhões de Souza, Diocese de Corumbá, Ana Maria Rodrigues, Diocese de Dourados, e temos a equipe de articuladores das dioceses. De Campo Grande, temos o Edivaldo Bispo Cardoso, de Dourado ficou a Rosano Palhano, de Matos, de Corumbá, João Bosco da Silva, na época, e de Coxim, Cilei Aparecida Trindade, e a Luísa Guirra. De Jardim, não tivemos o contato, mas temos uma irmã articuladora lá, hoje. Três Lagoas ficou José Carlos Guedes, mas hoje temos a Rosilda, que é atuante em todas as instâncias, todas as pastorais, principalmente da pastoral carcerária. E de Naviraí, nós temos Nelson Porfírio de Pádua, que atua incansavelmente nessas atuações. E, dando a conclusão da caminhada, estou finalizando já, a caminhada CNBB Regional Oeste 1, ao longo dos anos, mostra a importância da organização, do engajamento dos cristãos leigos e leigos na igreja e na sociedade. O compromisso com a missão social ajudadora continua sendo um dos pilares do Conselho. Para o futuro, é essencial dar continuidade ao trabalho desenvolvido, fortalecer nossa formação, articulação e atuação dos cristãos leigos e leigos na sociedade. E a conclusão final, mais um. E os nossos agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram para a caminhada CNBB no Regional Oeste 1, seja com um tempo dedicado amplo e o apoio, e a citação que nos inspira no papel da criação dos cristãos leigos e leigos na igreja, é: os leigos são igreja no coração no mundo, o mundo no coração da igreja. O nosso contato nas redes sociais é o cnlboeste1@gmail.com. Nosso canal do YouTube é www.youtube.com/CNLB-Oeste1. Nós estamos também com um projeto piloto que tivemos a participação do eixo de formação sobre a espiritualidade do laicato, sobre a identidade do laicato, sobre a participação do laicato em toda a sociedade. São os 4 eixos: espiritualidade, oração, comunhão e participação. Seria isso esse primeiro momento que nós estamos vivendo, esse momento do laicato do nosso regional. E essa formação também para nós conhecer, aprofundar o que é o Conselho de Leigos. E juntamente, nesse momento, nós convidamos a nossa irmã Patrícia Cabral, que ela é de Manaus,
Patrícia Cabral, ela é administradora. Patrícia Cabral é catequista, ministra da Palavra, da Sagrada Eucaristia, secretária adjunta do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e hoje está contribuindo conosco nessa formação, nessa participação. Seja bem-vinda, Patrícia, ao nosso regional, ao nosso estado de Mato Grosso do Sul. Ok, obrigada. Obrigada pela acolhida. Alguns rostos são já conhecidos, né, de alguns encontros, de algumas assembleias, outros de alguns momentos, né, que a gente tem aí já de caminhada nacional, né, Rosilda? Estamos sempre aí em algumas atividades em conjunto. Eu gostaria primeiro de partilhar com vocês que eu sou do Norte 1, né, Regional Norte 1, e a nossa caminhada, ela surge também na mesma década de vocês, porém, meados de 2000, 2005, deu uma enfraquecida na dinâmica do trabalho voltado a essa vivência dos leigos e leigas, né? E em 2014, logo após a posse do Dom Sérgio em Manaus, ele que já vinha de uma prelazia com uma caminhada muito bonita dos leigos lá, e como conselho de leigos, na prelazia de Tefé, e também por conta do documento 105 que estava no forninho, na época ainda era o documento 107, para a gente ler os pontos e dar as sugestões, ele nos convida para um seminário aonde iria falar sobre esse documento, e que ele também tinha contribuído na preparação desse documento. E, a partir daí, ele lança a proposta dessa retomada do Conselho de Leigos e Leigas na Arquidiocese de Manaus. A princípio, eu não me indiquei para nada, até porque eu estava na articulação das comunidades eclesiais de base e já tomava uma demanda muito grande, porque a gente estava acabando de assumir essa articulação enquanto regional, né? Mas, passado alguns encontros, a própria coordenação de pastoral disse, olha, Dom Sérgio está precisando de ajuda, e é você que tem que ajudar o Dom Sérgio. Aí eu digo, lá vai eu entrar na seara dos outros, né? Aí fui participar de uma reunião com ele. De fato, não sei se o povo que tinha se indicado estava com vergonha de dialogar com o bispo, né? Porque um conselho de leigos para falar com o bispo, o que a gente vai falar com o bispo, né? E aí, conforme eu via a manifestação dele, eu ia buscando os caminhos, eu ia falando, dando sugestão. Acabou que em um mês a equipe toda foi destituída, sem a gente convidar ninguém a sair, e fomos trazendo outras pessoas para somar com aquela proposta que ele estava chamando, né, os leigos a construir. E depois de 6 meses estudando com ele, conhecendo o que seria um estatuto, o que seria o trabalho de um conselho de leigos, a gente fez uma grande assembleia na arquidiocese, com quase 500 leigos. Isso também foi bem antes da pandemia, então o povo ia com mais, né, mais presença. E aí nós constituímos novamente o Conselho de Leigos. E foi a partir daí que eu conheci também o CNLB, porque depois fomos para o regional, precisávamos reorganizar. Enquanto regional, criamos uma equipe de articulação com representantes de cada prelazia, e nessa assembleia a gente teve o prazer da presença da Marilza, que na época era presidente. E veio conversar com os bispos, com os leigos que estavam presentes na assembleia, e ali reafirmamos a equipe de articulação. Então, a partir daí, eu comecei, de fato, a interagir com o Conselho Nacional, porque comecei a ser essa representante, né, do regional no Conselho de Leigos.
E a partir do documento 105, que também teve toda aquela motivação do Ano Nacional do Laicato, né, as diversas formações, a gente foi aprendendo um pouco mais, né? E logo no começo, mesmo a gente tendo, às vezes, assim, um olhar, mas uma certa insegurança, perguntar do Dom Sérgio, né? Mas o que o Conselho vai fazer, né? Já que a gente já tinha um monte de atividade pastoral, já estávamos envolvidos em tanta coisa. Aí ele disse, vocês vão me dar conselhos. Aí eu digo, mas agora, como é que eu vou dar conselho para bispo, né? Aí, toda reunião ele trazia uma temática, alguma coisa, ou eram as eleições, ou alguma coisa que estavam sendo mencionada pela CNBB e como que estava reagindo na sociedade, ou era sobre o Conselho Tutelar, e aí eu fui entendendo a dinâmica do processo, né? O que de fato ele queria, no sentido de dizer que era para a gente aconselhá-lo, né? E graças a Deus, ainda fiquei até 2021, por conta até da pandemia, e depois tivemos uma nova presidência, que agora é o Francisco Meirelles, que está na presidência aqui da Arquidiocese e do Regional. Mas esse ano também já temos eleições para mudança. Isso para dizer que, de fato, né, olhando ali a caminhada de vocês, a gente sabe que as pessoas vão mudando, né, até por conta das próprias necessidades pessoais, e tem uma hora que a gente precisa se afastar um pouco, né? Outros vão entrando e o desafio fica dos novos que entram de conceber todo esse processo desde o início para poder entender o chão que está pisando, né? E às vezes não é fácil para os novos começar a se habituar com essa linguagem, e principalmente por que mais um espaço, já que a gente já tem tanta dinâmica de trabalho, né? Mas quando a gente começa a entender mais, conhecer mais, a gente vai ver que, de fato, é um espaço para nós, né? Assim como os padres têm seus momentos, né, da reunião do clero, suas assembleias, daquilo que partilha da sua missão, da sua vocação. Os bispos também têm os seus encontros anuais enquanto CNBB, enquanto regional. É preciso também que nós, em algum momento, também possamos parar e olhar dentro da nossa dimensão, daquilo que nós já fazemos, o que nós podemos melhorar, né? O que nós podemos melhorar juntos, como pessoa, como missionário, como vocacionado a essa vivência cristã, né? Então, isso também, há 50 anos, foi visto naquele momento em que a Igreja também, pós-Vaticano II, estava se reconstruindo, né? Ela estava abrindo portas para o povo e, ao mesmo tempo, pensando como agregar esse povo, como atender este povo, né? E em meio à diversidade do que foi aparecendo, as pastorais, os movimentos, as comunidades de vida, começa a se pensar também na necessidade de se ter um organismo que olhe para a vivência dos leigos, né, com um olhar mais orgânico, mais unitário. E até esses dias a gente está fechando a agenda desse ano, que deu um pouquinho mais de trabalho, ainda nem fizemos o lançamento dela. Então, fazendo a memória desses 50 anos, a gente percebeu a dimensão que foi essa construção e como que ela surge, né? E até é interessante a gente olhar isso, porque ela surge num número maior de movimentos encabeçando o Conselho de Leigos, né? Hoje a gente tem muitos movimentos filiados, são 22 movimentos hoje filiados, alguns tinham saído, outros estão retornando, graças a Deus, mas para a gente poder entender essa dinâmica da nossa vivência, né? Que não é diferente da nossa comunidade, que não é diferente dentro da nossa diocese, né? Essa multiplicidade, essa diversidade que temos de carismas, né? De ações que nós estamos
envolvidos. Então, eu fiz um material, depois pode ser compartilhado com vocês, um breve resumo de 3 capítulos da nova cartilha que nós lançamos. Está aparecendo para vocês já? Não? Aparece agora? Alguém pode falar, que eu não estou vendo agora. Agora sim. Tá. Então, já entendi. Quando eu sumo é porque não aparece. Então, nós criamos uma cartilha ano passado, até por conta da necessidade de se falar dos conselhos, por conta de vários conselhos que estavam surgindo, por conta de organizações que estavam se filiando ao CNLB. Nós tínhamos antes um vídeo já de uns 30 anos, mais ou menos, atrás, e um folder que foi criado no ano do laicato. E aí a gente viu a necessidade de criar uma cartilha falando sobre o Conselho de Leigos, né? Então, ele é uma associação de direito público, eclesiástico, que reúne, articula e representa os cristãos leigos e leigas católicos em nosso país. Por que a gente diz de direito público, né? Porque nós temos um estatuto que é aprovado em assembleia e aprovado pela CNBB, pela presidência da CNBB, né? Atualmente, a gente aprovou na Assembleia do ano passado esse estatuto, e agora nós estamos na finalização dessa aprovação junto à CNBB, depois tem que passar em cartório, mas ele já está aprovado pela presidência, só estamos concluindo os últimos trâmites para poder fazer a publicação definitiva dele do site e para os conselhos, né? Reúne organizações em comunidades, pastorais, movimentos eclesiais, associações e serviços, aqueles e aquelas que não se integram formalmente nessas expressões eclesiais, mas que, por força da sua vocação própria, são chamados a constituir-se como organismo de comunhão da Igreja do Brasil. Esse organismo de comunhão, com esse organismo a gente quer tem uma natureza que extrapola os limites convencionais das estruturas organizativas da igreja, né? Ou seja, tem algumas organizações que elas ainda estão passando em processos de organização, mas elas já querem estar caminhando com a gente como organismo, né? O conselho, ele não é uma pastoral, ele não é um movimento, ele não se enquadra numa concepção reduzida, rotineira do termo de conselho, né? No sentido como a gente vê conselhos em determinadas instâncias, principalmente públicas, nem se restringe a uma estrutura burocrática, né? Mas é um organismo aberto a todas as expressões laicais que existem. Então, ele representa legitimamente a maior parcela do povo de Deus, que são os cristãos leigos e leigas, pela diversidade de expressões laicais que agrega e pela capilaridade de sua organização. Aqui é uma foto de um dos colegiados que a gente participou. No âmbito eclesial institucional, o CNLB é um dos 6 organismos de comunhão da Igreja do Brasil, juntamente com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Conferência dos Religiosos, na CRB, Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil, CENISB, a Comissão Nacional dos Presbíteros, CNP, e Comissão Nacional dos Diáconos, CND. Estes também chamados organismo do povo de Deus, que se relacionam de maneira recíproca e fraterna. Ou seja, todos nós, né, temos assentos dentro das assembleias da CNBB, com representatividade, geralmente é a Sônia como presidente que participa, a não ser que ela tenha uma eventualidade, mas aí ela informa a presidência e o outro, um dos participantes da presidência, podendo estar informado e assim participa junto, né?
dos encontros. A consciência dessa identidade eclesiológica nos ajuda a compreender a comunhão entre os sujeitos eclesiais, cristãos leigos e leigas, ministros ordenados, religiosos e religiosas da vida consagrada, se harmonizam sem confundir-se na realização da tarefa comum, né? Ou seja, a ideia é que nós, de fato, entendamos a nossa participação nesse processo, sem interferir na missão dos demais irmãos, né? Cada um fazendo o seu papel. Claro que, devido às necessidades, tem momento que a gente precisa estar interagindo em diversas atividades, mas não quer dizer que um vai estar ocupando o espaço do outro, né? É ter, de fato, essa comunhão. Conforme o nosso estatuto, nós temos alguns pontos, né, dos nossos objetivos, que é ser instância de representatividade do laicato do Brasil na igreja e na sociedade, representando junto aos demais organismos da Igreja Católica e outras igrejas ou tradições religiosas e da sociedade civil em nível nacional, internacional e local. Articular e organizar o laicato buscando diálogo e a comunhão com os pastores e ministros da igreja, ser espaço de articulação, diálogo, formação e informação do laicato presente nos diversos setores e segmentos da sociedade, a fim de garantir uma atuação mais qualificada nos espaços sociais, políticos, econômicos e culturais. Sucinta, desenvolver e aprofundar no laicato a consciência crítica e criativa de sua identidade, vocação e missão, a fim de que seja presente e atuante nos espaços sociais, políticos, econômicos e culturais do país. Promover iniciativas voltadas à formação do laicato para o cumprimento de sua missão no mundo, iluminado pela ética cristã, no respeito à diversidade de dons, carismas e ministérios, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, com ênfase na dignificação da pessoa, na intransigente defesa da vida e da família. Estimular e promover o protagonismo do laicato e sua participação nos processos de planejamento, decisão, execução e avaliação na ação evangelizadora da Igreja no Brasil, fortalecendo a consciência de Igreja, povo de Deus. Fomentar o diálogo, a comunicação e a integração com os outros organismos da Igreja no Brasil, na busca da comunhão e da unidade da diversidade. Ser instância de diálogo, intercâmbio, experiências e cooperação entre todos os filiados, visando a criar necessária colaboração mútua em ações com o espírito de comunhão, solidariedade e partilha na construção do reino. Essa foto eu trouxe, que eu achei um dos momentos muito importantes nossos, enquanto organismo, que foi a nossa participação no CONISUL, quando nós fizemos, né, na verdade, uma leitura de todo o processo da primeira fase do sínodo, da sinodalidade, e encaminhamos, enquanto América Latina, para o Vaticano, as nossas contribuições para o processo, né? E o mais interessante desse processo é que foi um processo de escuta. Nós tínhamos a obrigação, e até para a gente trabalhar, né, esse processo, que era escutar mais as pessoas e tentar falar menos. Então, eu tinha que falar a partir daquilo que eu estava entendendo, e não como intermédio, né, de entrar no debate, digamos assim, de concordar ou não com aquilo que o irmão falaria, né? Concretizar e aprofundar os laços de solidariedade entre os cristãos leigos e leigas, buscando facilitar o relacionamento, o conhecimento e a confiança recíproca, o intercâmbio de opiniões e experiências, a superação das divergências, a aceitação e integração das diferenças,
com vistas ao testemunho de amor, fraternidade e comunhão, participar dos debates sobre os problemas nacionais, globais, incentivando seus membros a participarem da elaboração, execução e avaliação de leis e políticas públicas que objetivem a promoção social dos setores excluídos da sociedade em estreita observância das exigências éticas do Evangelho, né? Ou seja, os nossos objetivos, eles sempre vão de encontro à necessidade do outro, seja ele no âmbito da nossa vivência eclesial, mas principalmente na vivência da sociedade, né? Há um estímulo muito grande da participação dos espaços, principalmente os espaços políticos, como conselhos paritários, conselhos tutelares, a motivação aos irmãos que queiram entrar na política, para que eles, de fato, sejam esses cristãos leigos e leigas, com esse olhar através do evangelho do cuidado com o outro, e dentro da dinâmica da nossa vida, até porque uma boa parte das nossas pastorais são pastorais sociais, não tem como a gente não ter esse olhar de Cristo dentro dessa diversidade, né? Aqui a nossa organização do CNLB, hoje nós estamos nos 19 regionais da CNBB, na divisão da CNBB, o último foi o Leste 3, é o mais novo regional que foi instituído. Estamos com a articulação do Oeste, do Centro-Oeste, né? Mas ele já conta como um dos 19, mas está nesse processo de articulação, né? Ainda não é conselho já instituído, mas é uma equipe de articulação que já vem trabalhando para que, se Deus quiser, futuramente, ele já seja mais um conselho entre nós. Então, dentro dessa dimensão, né, sinodal da organização, os bispos do Brasil, por sua vez, eles nos ajudam, nos reforçam, né, nesse desejo, e atualmente, graças a Deus, muitos bispos têm manifestado o desejo de que a sua diocese tenha um conselho de leigos. Então, muitos têm pedido da Sônia para a gente entrar em contato, para a gente conversar, né, com eles, para que possa se organizar os conselhos. E agora, até por conta dos 50 anos, na última reunião que houve, alguns bispos retornaram o diálogo com a Sônia, para que a gente pudesse ter essa articulação, essa conversa com as dioceses. Então, a gente percebe que a gente consegue ter essa unidade e esse olhar dos bispos como um trabalho que é favorável, que é bom e que precisa, né, ter essa dimensão de estar em todas as dioceses, prelazias, foranias, conforme cada regional é organizado. Aí aqui está. Então, aqui a nossa estrutura. Hoje a gente tem 3 espaços que a gente se reúne. A gente tem a grande assembleia, a Assembleia Geral, que é o que vai acontecer em junho, de 19 de junho a 22 de junho. Nós temos o colegiado, que só participam os presidentes e coordenadores dos regionais e organizações filiadas, junto com a presidência. É um encontro que acontece em fevereiro e em outubro, né? Depois da pandemia, a gente resolveu, olhando a situação de cada presidente, de cada regional, nós definimos que fevereiro a gente se encontra presencial, até porque é um encontro onde a gente vai partilhar um cronograma do ano, aquilo que se espera desenvolver durante o ano, então a gente constrói junto, e o de outubro a gente faz online, já numa perspectiva de avaliação daquilo que a gente conseguiu desenvolver e o que poderia, né, de repente, alguma coisa extraordinária que surgiu, que a gente já precisa estar pensando para o ano seguinte. Então, são os 2 momentos do colegiado que acontecem, né?
e a presidência, que a gente tira um ano, aliás, a gente tira uma semana no ano, geralmente em agosto, para a gente se reunir, avaliar todos os processos, ver algumas situações que vão chegando para a gente, que a gente precisa tomar algumas definições, e, a partir daí, a gente conversa junto com o colegiado para trabalhar, né? Junto com a gente, nós temos o Conselho Econômico e temos o Conselho Fiscal, que também são conselhos que assumem junto com a presidência, né? Assim que o mandato é aprovado, eles também são eleitos durante a Assembleia e aprovados por todos, né? Para que possa caminhar juntos, né? Para o próximo mandato. Então, esse ano, em junho, a gente vai estar escolhendo a nova presidência do CNLB, até porque a Sônia já está no segundo mandato, e nós vamos estar escolhendo ou aprovando, né, o direcionamento desses dois conselhos, tanto o econômico como o fiscal. Então, aqui é um resumo do que eu falei, né, a Assembleia Geral, né, que aí são todos, a gente escolhe 5 pessoas delegadas para essa Assembleia. Por exemplo, agora, cada regional está levando 30 representantes, porque a gente vai ter o 8º encontro nacional. Então, desses 30, cada presidente vai, lá pelo mês de maio, sinalizar para nós quem são os delegados que estarão participando da Assembleia com o direito de voto. Os demais participam, mas não terão direito a voto, né? Aí o colegiado também, como eu coloquei, né? Que aí são os regionais e também as organizações filiadas, Conselho Fiscal e o Econômico, né? E fora essas divisões, nós temos hoje comissões que nos ajudam a trabalhar temáticas ou grupos específicos, né? Nós temos a Comissão Nacional de Formação, que durante esses 3 últimos anos vem trabalhando os multiplicadores, que a ideia é que a gente pudesse fortalecer os regionais com os seus próprios formadores, né? Até por conta do custo. A gente sabe que hoje custo de passagem é muito alta, então, antes a gente tinha, digamos, até um recurso bem melhor, vindo até da CNBB, que nos ajudava a custear, hoje já não tem tanto esse valor, a gente até entra com solicitação de alguns editais, projetos, para nos ajudar a desenvolver todas as atividades durante o ano, e por conta dessa necessidade, a gente começou a trabalhar esses multiplicadores, né? Que aí seria o compromisso deles continuar esse processo formativo dentro do regional, e assim eles serem os formadores do regional, que poderiam estar atendendo melhor o regional, né? Temos a Comissão Nacional de Fé e Política, que tem esse viés desse olhar dentro da dimensão política, da doutrina social da igreja, né? Então, também vem fazendo alguns trabalhos em parceria com o Cefep, com a Comissão de Justiça e Paz, para que a gente possa demandar, como foi o caso do Encantar a Política, e agora essa parceria do Encantar a Política com a revista Casa Comum. Temos a Comissão Nacional de Juventude, que está sendo um grande desafio, e acredito que dentro dos regionais também, para a gente estar dinamizando as juventudes, não que vai ser mais um grupo juvenil, mas é no sentido de reconhecer também a identidade deles como cristãos leigos e leigas nos espaços que eles trabalham dentro das suas dioceses e nas suas localidades, né? Temos a Comissão Nacional de Comunicação, que é responsável em divulgar todo o trabalho, né? E aí também a divulgação do trabalho dos regionais, uma vez que eles repassam para a gente aquilo que está acontecendo, a gente dinamiza também a publicização,
mas também é quem ajuda com as lives, com os comunicados, né, que são feitos. E a comissão de assessoria permanente, que hoje ela é composta por membros, principalmente ex-presidentes do CNLB, e que nos ajudam principalmente com materiais. Um exemplo é a revista Um Olhar, que é produzida por essa equipe, né? Então, muitos deles são pessoas que já vêm de mandatos bem anteriores, né? Então, traz também uma história do CNLB junto com eles, e no momento que produzem esses materiais, eles trazem também essa carga de informação guardada, né, que eles têm. Então, nesse sentido, são exemplos desses mecanismos que nós temos os grupos de trabalhos, e são grupos que se formam em determinadas situações. Por exemplo, o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, a gente convida dentro do colegiado quem gostaria de estar somando 3, 4 pessoas para trabalhar um material específico para esses momentos, né? Então, tem o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, trabalhar material para o mês das vocações, a agenda formativa do CNLB, e agora que nós tivemos também um GT próprio para preparar o jubileu, né, nesse processo dos 3 anos, né, que desde 2022, a gente lançou o Ano da Profecia. Ano passado trabalhamos, aliás, 23, trabalhamos o Ano da Profecia, ano passado o Ano do Testemunho, e esse ano o Ano da Memória, fazendo esse trido pelos 50 anos, né, do organismo. Dentro desse processo de formação, que é um dos pilares mais fortes do CNLB, né, desde a sua fundação, o organismo busca contribuir de uma forma significativa para a formação do laicato em suas diversas expressões, por meio de subsídios, encontros e cursos, reuniões e assembleias. Então, todos os nossos encontros, sempre a gente traz uma temática, né? Aqui tem uma foto da rede de multiplicadores, o exemplo do Sul 4, mas aqui embaixo uma foto do colegiado, e sempre o colegiado, a gente busca um tema para a gente estudar, e a partir dele a gente vai trazendo o restante da reunião, as informações necessárias. Então, todos os nossos encontros sempre têm o viés da formação, da partilha, do aprofundamento de alguma situação ou da conjuntura, né, dependendo daquilo que a gente vê que é necessário a gente trazer, né, para os participantes. Então, a gente traz esse olhar dentro do olhar humano, né, os valores, o autoconhecimento, a autoestima, a afetividade, sexualidade, relações interpessoais, histórico familiar, projeto de vida, no âmbito sociopolítica, conjuntura social, econômico, política, cidadania, direitos humanos, democracia, sustentabilidade socioambiental. A gente trabalha muito pegando até as análises de conjunturas que são feitas nos encontros, nas assembleias da CNBB, né, é o passo principal da gente trabalhar. A Bíblia, né, que ele é o principal, né, o fundamento de tudo, dentro do olhar de Jesus Cristo, de Maria, os evangelhos, a espiritualidade, a proposta de reino de Deus. Então, tudo a gente também embasa a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Essa vivência eclesial, né? A gente tem esse encontro da Igreja do Povo de Deus, que a gente sempre está junto, se é para trabalhar alguns documentos, Conselho de Leigos também, muitas vezes é convidado a ajudar, né? O ensino social da Igreja, o Concílio Vaticano II, a história da Igreja. Então, a gente procura trazer todo esse material para que a gente possa também dinamizá-lo dentro das formações. A nossa vocação, trabalhar a mística, a nossa espiritualidade para esse olhar da vocação, do discipulado, do seguimento de Jesus,
Deus Pai e Mãe, a relação fé e vida, a teologia da encarnação, e agora, mais do que nunca, sendo chamados pela ecologia integral, né? O processo metodológico, ele se dá através da condução de reuniões, organizações de atividades, produção de subsídios, planejamento, articulação, dinâmica grupal. Todo o material que a gente produz, a gente compartilha com o colegiado, até para a gente sentir, a partir dos presidentes, o que eles acharam do material, se tem alguma orientação, se tem alguma proposta, né? A defesa da vida e do outro, né, dentro dessa dinâmica. Então, aí a gente vai entrar na questão da opção pelos pobres, dos excluídos e marginalizados, a defesa da vida e dos direitos humanos, né? E aqui um exemplo, durante a pandemia, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que o CNLB, a partir da motivação dos próprios bispos, né, nós encaminhamos essa campanha e nela conseguimos garantir muitas coisas que naquele momento não estava sendo segurado para a população, né? Um minutinho para encerrar, Patrícia. Tá bom, obrigada por falar. Aqui, basicamente, é dentro do viés daquilo que eu falei lá no início, né? Aqui é a presidência, para quem ainda não conhece, né? E que já está terminando a nossa vigência. Esses aqui são alguns dos materiais, né? A cartilha, vocação e identidade, espiritualidade e missão, documento 105 que não pode faltar, revista Um Olhar, nós já estamos, eu acho que na 18ª edição, e por conta agora do jubileu, a gente acabou produzindo 2 edições por ano, né? Aqui embaixo é a agenda formativa do ano passado, mas, se Deus quiser, semana que vem a gente já lança de 2025, que está muito bonita e muito boa. O projeto de multiplicação e defesa da casa comum, em parceria com o Cefep, com outros institutos, e as 2 revistas que foi também o segmento com todas as entidades, né, da CNBB, que foi a Casa Comum, edição 8, por conta das eleições, e agora a edição 10, por conta da ecologia integral. É isso. Vocês têm tempo de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa, agora é com vocês. Parabéns, Patrícia, por esse momento de nos estar trazendo essa alegria, esse repasse, as informações. Eu convido a Cris, nesse momento, nosso tempo está curto, mas eu convido a Cris para fazer esse momento que nós chamamos, dentro dos nossos conselhos, dentro do nosso encontro, a Filha do Povo. Boa noite, novamente, né? Eu entrei cedo, mas eu sei que outras pessoas entraram depois. Meu nome é Cristiane e eu faço parte da Comissão Nacional de Fé e Política, né? A Patrícia aí falou das muitas comissões, e eu estou lá, nossa coordenadora é a Fátima. É um espaço também de muita contribuição, como a Patrícia falou aí. Eu acho que a Patrícia foi muito bem na sua fala, parabenizar, viu, Patrícia, pela sua metodologia, pela sua dinâmica. Fica um pouco cansativo para quem está vendo pela primeira vez, mas tem que ser apresentado tudo isso, né? Quero também registrar aqui que eu, o Tiago e o Bosco, eu vi o Bosco aí, fazemos parte, Patrícia, dessa rede de multiplicadores, né? Não sei se Padre André e Dom Luiz sabem, nosso regional foi o primeiro a ser contemplado, né, Moisés, com esse momento de oficinas para um novo jeito de capacitar as pessoas. E nós criamos uma rede aqui e nós fazemos parte. Projeto piloto. Isso, nós somos o primeiro projeto piloto do CNLB e pegamos a pandemia toda, né? E tivemos muito sucesso. Eu vi aqui, não vi ninguém, né, que levantou a mão, pelo menos até o momento, mas eu queria abrir a fila do povo, se houver alguém que gostaria de contribuir com esse processo que nós tivemos agora,
com a experiência, com uma pergunta para a Patrícia, né? Ela foi bastante direta, né, no assunto, e nós gostaríamos de abrir. Eu não vejo ainda aqui ninguém com a mãozinha. Pode levantar a mão, pode abrir o microfone. Eu sei que às vezes, né, nem todo mundo acha aí o levantar a mão. Pode fazer pergunta lá no chat. O Moisés até fez algumas provocações, mas ninguém fez nenhuma pergunta, né? Então, está aberto. O Beltrão, acho que é o seu áudio que está baixo, né, Moisés? Você me ouve bem? Te ouço bem, muito bem. O Beltrão está falando que o áudio está baixo, mas pode ser alguma coisa aí no seu computador. Está Sim, aberto. te ouvimos bem. Obrigada, Padre André, pelo retorno. Está aberto, então, se alguém quiser fazer uma pergunta ainda, Patrícia, algum esclarecimento, né, de toda essa fala, apresentação do que é a comissão, o Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil, está aberto. Eu queria só lembrar, pessoal, para deixar o nome lá e a diocese, que nem todos ainda deixaram lá o nome. É muito importante o que o Dom Luiz está dizendo, né? Deixar aqui escrito no chat o seu nome, o que a gente chama de sua pertença. O que é sua pertença? Sua comunidade, sua diocese, o seu serviço pastoral, né? Se você participa de alguma pastoral, de algum serviço na igreja, é importante para a gente se conhecendo também. Eu não sei, mas assim, acho que conseguimos, né, Moisés, ter representantes de todas as dioceses? Eu acredito que sim. E a tempo, eu quero aqui convidar também, que está presente na sala, o Edivaldo, que faz parte por Campo Grande, que foi um dos formadores também, dentro do eixo piloto, que fazia parte da Comissão Justiça e Paz. Muito bem, que eu não vi, Edivaldo, ela entrou depois. Tem a mãozinha levantada da Olga. Por favor, Olga. Não, só para dizer que Neuzabete e Olga, nós somos das Irmãs de São José de Chambéry e participamos da SEBES, da CPT e do Movimento de Mulheres Camponesas e estamos acompanhando hoje essa fala do Conselho Nacional de Leigos do Brasil. Ficou muito claro. Muito bem, uma Olga. Aproveitando para parabenizar o encontro das mulheres camponesas aí, viu? Foi muito bonito ver o trabalho das mulheres. Parabéns pela mobilização. Alguém mais? Rumo ao segundo. Muito bem. Alguém mais? Moisés, por favor. Já que ninguém levantou essa oportunidade, vou aproveitar esse momento de minutos para conscientizar sobre esse encontro que estão fazendo do Regional Oeste 1. Foi uma provocação de Dom Luiz, no nosso último encontro do Concer, porque muitos que estavam presentes ainda não conheciam o que é o Conselho de Leigos. Apesar de nós termos um vasto tempo dentro do regional, nosso único momento mais assim que teve presente na diocese foi o ano do laicato, onde fizemos uma visita presencial em todas as dioceses, colocando a importância do documento 105, a importância do laicato em cada regional, em cada diocese. Inclusive, a diocese de Naviraí foi a única diocese que teve um tempo hábil de correr todas as foranias existentes, junto com as outras, com as paróquias, juntando em forania para discutir o ano do laicato. E também, no ano do laicato, nós tivemos também uma formação especial com Carlos Sigorelli, que foi a nossa finalização do ano do laicato na diocese de Naviraí. É importante esse momento dessa conscientização sobre o laicato, porque é um organismo de comunhão, de aglutinação. E o nosso projeto, nosso momento aqui desse convite para conhecer o laicato, é que nós estamos pretendendo marcar uma reunião presencial, convidando cada um da pastoral, do movimento, do segmento da igreja, da sua organização, para o encontro presencial, para nós estar formalizando uma nova organização, uma nova estrutura, fazer uma votação para novo encaminhamento da nova coordenação dentro do CNZB, no nosso nível regional. É importante isso para que nós podemos conhecer e agregar também.
Temos vários pastorais, vários movimentos, mas cada um trabalhando longe da realidade do que pede a nossa igreja, nosso regional. Então, esse momento seria um momento de comunhão, para nós estar conversando, dialogando, estudando os documentos da igreja, que é prioridade do nosso regional, debatendo as situações que existem dentro do nosso regional. Então, esse é o convite que eu faço, para o mais breve possível, de preferência, no mês de março ou abril, estar marcando, convidando cada um, para nós estar fazendo esse encontro presencial, discutindo mais um pouco próximo sobre o que é o Conselho, e uma formação específica desse momento que estamos vivendo do ano jubilar, 50 anos do Conselho Laicato do Brasil, e também a nossa Assembleia, que vai ter a 43ª Assembleia do Organismo do Povo de Deus. É isso, Príncipe. Ademilson, está inscrito. Boa noite. Só complementando um pouquinho, na verdade, complementando não, dando seguimento aqui, Moisés falou a respeito um pouquinho da realidade aqui da Diocese de Naviraí, e aqui a gente está se reorganizando novamente, né? Ele falou do ano do laicato, que nós tivemos vários eventos, né? Tivemos bastante atividades, e agora, o próximo final de semana, nós teremos a nossa Assembleia Diocesana, aqui da Diocese de Naviraí, e onde o Padre Marcos, nosso coordenador de pastoral, ele vai apresentar um pouquinho sobre o Conselho de Leigos, né? No caso, iria apresentar a coordenação, que a gente ainda não tem uma coordenação formada, né? Estou eu como representante do Conselho aqui da Diocese, e ele vai explicar um pouquinho, né, sobre o funcionamento, como que a gente vai trabalhar, né? Então, a Naviraí está retomando novamente, né? A ideia do Padre Marcos é inserir todas as pastorais no Conselho, né, no Conselho de Leigos, e a partir daí a gente encaminhar para realmente colocar no papel esse Conselho, né? Por enquanto, nós só temos um grupo de articulação, né, como o Moisés falou. Por enquanto, só uma articulação, mas a intenção é realmente criar o Conselho. Obrigada, Nelson. Boa noite. Estou aqui da Diocese de Naviraí e da Paróquia São Pedro Apóstolo de Angélica. Eu queria, assim, saber como vai ser esse encontro de Aparecida, laicato, para a gente estar assim, já se articulando, né, conversando. Como vai ser lá o encontro? Muito bem, Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Porque aí a Patrícia já responde essa e já faz suas considerações finais. Tem mais alguma pergunta? Eu queria saber de Dourados. Tem alguém? Eu não conheço ninguém. Janete estava aí, irmã Olga. Estava Janete e Ana Maria está aí também, Moisés? Aqui não aparece para mim. Mas eu vi a Maria Janete. não pôde comparecer hoje, tinha uma atividade da Caritas. A senhora quer algum contato, irmã Olga, de Dourados? Não, se for isso, eu conheço a Janete e a Ana Maria, estivemos juntos esses dias. Só que eu não sabia que elas eram também do Conselho de Leigos. Conheço, tá ótimo. Tá bom. Então, vou passar, né, para a Patrícia responder a pergunta do Nelson, já agradecendo o convite do Moisés para coordenar a Fila do Povo, parabenizando a Patrícia pela sua fala, e logo em seguida Moisés pode retomar aqui a coordenação após a fala da Patrícia. Patrícia, um abraço. Abraço, Cristiano. Obrigado, viu? Então, fico feliz, Ademilson, que vocês estão se organizando para que futuramente vocês sejam um conselho. A equipe de articulação tem o mesmo peso, tá? Mas, claro que instituindo a equipe organizacional é bem melhor, né? Porque aí, de fato, tem um peso maior, até junto à organização da igreja na sua diocese. Então, Nelson e demais, né?
19 de junho a 22 de junho acontece a nossa 43ª Assembleia Geral e o 8º Encontro Nacional. A programação em si, a gente vai ter ela agora nesse final de semana, que vai ser o encontro do colegiado. Espero que o Moisés esteja conosco, né? Não sei como é que ele está aí com a passagem, mas espero que ele possa participar. Então, nesse encontro agora do final de semana, vai ser apresentado a metodologia do encontro nacional, qual vai ser a programação que vai estar acontecendo, né? E depois a gente tem um espaço dentro do encontro nacional em que vai acontecer a assembleia eletiva para a nova presidência do CNLB. Nós antecipamos até os informes dessa assembleia por conta dos custos, né? O Dom Luiz, que está aqui, sabe que ir para o santuário não é tão fácil como ir ali na outra diocese, no outro local, quanto o custo é um pouquinho alto, né? Mesmo sendo um espaço da igreja, mas existe uma coordenação lá, então a gente consegue barganhar algumas coisas, mas outras a gente precisa entrar com um custo. Então, acabamos ficando com uma inscrição um pouco mais alta do que as outras assembleias, né? A inscrição está R$ 900. Nós fizemos de tudo para, em agosto, a gente finalizar todos os acertos com eles, e algumas coisas só que a gente foi em novembro, pessoalmente, porque a gente precisava ver o local, né? Mas aí, em setembro, a gente abriu as inscrições, até parceladas, porque era para facilitar as pessoas em pagar R$ 900 parcelado, né? Podendo pagar no Pix, podendo pagar no boleto, podendo pagar com cartão, né? Mas a gente entende que a situação é geral, não é só do Oeste 1, nem do Norte 1, mas é geral a situação econômica, né, das pessoas. Graças a Deus, de dezembro para agora, começou a chegar bastante inscrições. Tem regionais que já completaram a sua cota dos 30 e estão pedindo participação para convidados para fazerem inscrições, né? O hotel que a gente escolheu é o Hotel Santo Afonso, ele fica basicamente na porta de entrada do santuário. Quem vê nas imagens que os meninos estão postando, o hotel ele fica, de fato, do outro lado, tem uma passarela que sai quase que da porta do hotel para dentro do Santuário de Aparecida, até isso também ajudando para ninguém ter problema com trânsito, apesar de que dá para atravessar a rua, não é uma rua larga, uma avenida larga, mas tem essa passarela que ajuda, né? Então, a gente vai estar recebendo as pessoas a partir das 14 horas desse dia, 19, e pedimos para o hotel segurar a saída das pessoas até às 13 horas. Claro que, tendo uma situação ou outra, a gente lá podendo ajudar, um pouquinho a mais, quem vai sair meia hora depois, uma hora depois, a gente pode estar vendo isso aí. Já passamos alguns comunicados sobre quem vai chegar antes, porque sempre tem alguém que chega na segunda-feira, ou tem alguém que vai ficar 3 dias depois porque quer passear, quer visitar melhor. Então, para essas pessoas, a gente tem um contato de uma outra pessoa de hotel que vai estar encarregada em direcionar. Quem chegar muito antes, já entra em contato, fecha com ele, e depois vai para o Hotel Santo Afonso. A gente estava querendo que todo mundo pudesse ocupar todas as vagas, até para a gente ficar todos no mesmo hotel. Mas a gente sabe que isso também é um pouco difícil. Mas já temos mais de 200 inscritos, então acreditamos que a gente possa conseguir entre 300 e 350 pessoas para participarem. O valor da inscrição nos dá direito à hospedagem, às 3 alimentações no hotel, café, almoço e janta,
Temos o direito do kit, que vai ser entregue um kit lá mais elaborado por conta dos 50 anos do CNLB, né? Estamos pensando, quem sabe a gente conseguir aí uma mochila, que seja dada uma mochila toda dentro como é? Que tenha uma capacidade melhor de coisas, e outras coisas que o próprio Regional Sul 1 está preparando para a gente, né? Hoje, as inscrições, como já está no mês de fevereiro, ela está sendo parcelada pelo sistema de 4 vezes, até porque a gente pretende não chegar na semana da Assembleia tendo que resolver problemas financeiros, né? Esse, pelo menos, é o nosso propósito. Mas, de repente, se tiver um irmão ou outro que só consiga pagar a sua última parcela no dia que começa, a gente vai acolher essa pessoa com certeza, né? Então, a ideia está essa. E os grupos estão se organizando através de caravanas para ir. Quem está podendo ir de ônibus, vai de ônibus, como o Noroeste e o Sul 4 vão de ônibus. Maranhão também tem um grupo que está indo de ônibus. E, por outro lado, outros que estão vendo as passagens de avião, né? Esse início de fevereiro agora, até que os custos da passagem estavam um pouco razoável. Não sei como ficou agora, já para essa virada da segunda quinzena, né? Se teve algum acréscimo. Eu já vi a inscrição da Cris, Moisés, gostaria de ver a inscrição de outros, mas a gente, na medida do possível, entende a realidade, a gente sabe que não é fácil. Eu tiro aqui pela nossa região, uma coisa é sair de Manaus e Roraima, outra coisa é sair de São Gabriel, é sair de municípios que ficam dentro das dioceses, né, que aí tem custos, são 3, 4 custos a mais. Então, dentro de tudo isso também a gente entende a realidade, mas, na medida do possível, uma representatividade que tenha pelo menos um de cada diocese, que aí consegue levar tudo aquilo que foi falado na Assembleia para os seus grupos, seria oportuno, né, ter essa participação. Obrigado, Patrícia, por esse momento especial que teve conosco, nós agradecemos. Já fiz até os cálculos aqui do nosso regional, temos 7 dioceses. Se cada diocese mandar 4 representantes, já dá 28, falta só 2. Aí depois vamos ver só o jeito de como se locomover até São Paulo, que é 1.120 quilômetros. Então, agradeço a presença de todos, de todas, principalmente você disponibilizar esse tempo para nós, essa correria que está, o colegiado que está em cima. Agradecer a Dom Luiz, que fez presente nesse momento, sabemos da correria que é. A cada um de vocês que está aqui nos ouvindo, o caminho se faz caminhando. E esse é o momento de nós caminhar dentro do regional, conhecer esse espaço de evangelização que é o Conselho de Leigos e Leigas do Brasil. Nós temos o nosso site, www.cnlb.org.br. Todo esse material que a Patrícia passou, mais materiais, revistas, nós temos dentro do nosso site. Agradeço a cada um, a presença de cada um. Dom Héctor e Dom Luiz mandou recomendações, lembrança para esse momento. Dom Luiz é bispo de Três Lagoas, é o nosso bispo referencial para o laicato, Patrícia, a nível do Regional Oeste 1. Um homem espetacular, grandão, presença, mas de um coração, precisa ver, enorme, que nos acolhe, nos abraça com muito carinho. Agradeço os nossos irmãos que fazem parte também, e nesse momento eu convido o Padre André para nossas considerações finais, que o nosso tempo já estourou, né, Padre André? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito bem. Eu quero agradecer, parabenizar, né, pelo momento, agradecer, Patrícia, por estar com a gente, e também renovar um pouco, né, reforçar, claro, aí o convite para alargar a tenda, né? O que a gente quer é isso, é alargar um pouco aí o espaço da tenda do Conselho Nacional do Laicato aqui no nosso Regional Oeste 1, né? Então a gente percebe, e isso é uma coisa que foi
foi trazida aí em várias reuniões, né, a gente percebe que nós precisamos conversar com a igreja, conversar com as lideranças, com os leigos e leigas, né, os cristãos leigos e leigas das nossas comunidades, para que eles possam conhecer de fato, né, Patrícia, o que é o conselho, né? Então, o que é esse organismo, esse espaço, quer dizer, esse lugar de comunhão do laicato para viver, para aprofundar, enfim, para entender melhor e assumir de modo mais consciente a sua vocação e a sua missão, né? Quer dizer, a sua vocação, o seu chamado batismal, de raiz batismal, no sacerdócio batismal, no sacerdócio real, e também o seu compromisso, quer dizer, que brota aí desse lugar eclesial, desse lugar na igreja, né, do qual todos nós fazemos parte, mas de modo muito especial os cristãos leigos e leigas, e, enfim, e o compromisso também na igreja e na sociedade como um todo, né. A gente coloca à disposição também aqui as estruturas do nosso regional, nosso espaço aqui está pouco a pouco ficando pronto, se Deus quiser a gente já começa a poder acolher, né, também aqui eventos, enfim, né, momentos de comunhão, momentos de formação, momentos de crescimento aí para as diversas ações evangelizadoras e formativas também do nosso regional aqui em Campo Grande, né. Dom Luiz, uma palavra, e aí, então, acho que a bênção, né, Moisés, é isso? Ok, parabéns, esse caminho bonito que vem sendo feito em toda a diocese. Sabemos das dificuldades, mas aí Moisés, como um grande gigante aí, sempre puxando, empurrando a equipe, e tem feito um bom trabalho, e se Deus quiser, e aí a participação de cada um que hoje esteve, conheceu, certamente se encantou também pelo o nosso Conselho Nacional dos Leigos e das Leigas. Patrícia, muito obrigado pelo seu trabalho aí pelo Brasil afora, e hoje partilhando conosco todo o seu conhecimento. Cada um aqui já estão trabalhando, e aqueles que estão chegando agora. Bem-vindos, que Deus os fortaleça sempre mais nesse caminho, que o Espírito Santo possa acender e reacender sempre nos nossos corações o ardor missionário, e possamos em tudo fazer a vontade de Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro. Peço então a bênção de Deus para todos, um bom descanso, um bom trabalho, 2025 aí, celebrando o jubileu dos leigos, também o jubileu da encarnação de Jesus Cristo, que a gente possa renovar sempre o nosso desejo de mais e melhor seguir a Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Vou fazer a foto, gente. Vou fazer a foto. Boa noite.